Salve, salve, meu querido, salve, salve, minha querida. Estou eu aqui de novo, professor Juliano Gordão. Seja muito bem-vindo ao Motiva On. E hoje a nossa aula é sobre o primeiro reinado. Anotem aí, sigam aí as nossas redes sociais, Instagrams, Facebooks e e-mails e bora pra cima. Então, a gente vai falar hoje sobre o primeiro reinado no Brasil. Quando... de 7 de setembro de 1822, o que aconteceu nesse dia? Foi proclamada a independência do nosso país, não é? Outra coisa que vai acontecer, vai durar de 1822 a 1831. Então, a gente pode perceber que não são nem 10 anos de mandato do primeiro regente, do primeiro cara que governaria o nosso país, né? No caso aqui, quem é a figura? Dom Pedro, obviamente, primeiro. Então, ele vai proclamar a independência, que nós já vimos nas últimas aulas que a gente esteve juntos, que inclusive o hino da independência foi tocado pelas cornetas do Exército Brasileiro, né? Então, percebemos que o quê? 10 anos, nem 10 anos se passaram e ele não deu conta de ficar como imperador do país aqui no momento, tá? O que aconteceu? Quais foram os principais acontecimentos que ocorreram nesse período que não deixaram com que Dom Pedro I tivesse sucesso no seu governo? Foi criada a primeira Constituição do país, isso é uma coisa muito boa para a época, só que dentro dos 3 poderes que todos os governos têm, legislativo, executivo e judiciário, que foi criado nessa época, Dom Pedro I também criou aqui dentro o poder moderador. Esse poder moderador dava todo o direito que ele precisava para concordar com uma lei que seria escrita ou discordar dela. Então, a última palavra sempre era dele. E isso vai fazendo com que o povo fosse ficando insatisfeito. Não só as classes inferiores, como muitos membros da elite, principalmente comerciantes, que dependiam de determinadas situações com relação a uma isenção de imposto, uma diminuição para que o comércio desse certo. E ele, com o poder moderador, ele que deixava, que autorizava, se sim ou se não, isso poderia acontecer, beleza? Então essa Constituição foi legal, que é o livrinho de regras que nós temos, né? Mas o poder moderador fez com que ele perdesse um pouco do carisma perante a grande maioria dos brasileiros. Aí vai acontecer algumas revoluções. A Confederação do Equador, que a gente já estudou, fala sobre a questão dos estados do Nordeste que iriam se tornar independentes devido à falta de incentivo, devido ao processo depois que a cana-de-açúcar ela teve declínio, o governo mesmo já nem praticamente virou as costas. Então eles queriam se emancipar. Todos esses estados formaram a Confederação do Equador, queriam se desligar do Brasil. E um dos principais motivos que enfraqueceu o governo, não só na questão de carisma, mas numa questão econômica no Brasil, foi a Guerra da Cisplatina, que foi quando o governo brasileiro autorizou tropas a invadirem o Uruguai para tentar anexar o território ao Brasil, tá? Como é que estava a economia na época? O Brasil vinha de um processo de exportação de algodão, a exportação do açúcar, que durante os engenhos que a gente viu foi um papel fundamental, e o tabaco também era um produto muito bem exportado pelo Brasil. Só que isso tudo aqui, neste momento, isso tudo estava em crise. Estava em declínio. Por quê? Porque estávamos passando por um processo da mineração. Então, não se produzia mais muitas coisas no Brasil que se vendesse fora. Algumas coisas assim, o algodão, que a Inglaterra, através dos acordos que nós já estudamos, ainda comprava esse algodão do Brasil, mas a mineração ainda era o carro-chefe. E pelas beiradas, que está aqui ela, a nossa famosa cai na prova, não é? Pelas beiradas começou o cultivo e a venda do café. Mas mesmo assim, essa venda do café, como a crise já estava generalizada, principalmente com os gastos com as guerras, principalmente a guerra da Cisplatina, vai fazer com que isso enfraqueça muito mais
o pouco da economia que o café estava conseguindo agora no Brasil, inclusive o café é conhecido como ouro preto ou ouro negro, né, no Brasil, mesmo com com os benefícios financeiros que o café estava trazendo, mesmo assim Dom Pedro I não conseguiu segurar o governo. E aí vai acontecer um episódio conhecido como a Noite das Garrafadas, onde ele vai estar num determinado local, a população indignada vai jogar para cima dele garrafas e cascos de garrafa para tentar acertá-lo, né? Então foram várias coisas que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, colocando fim ao primeiro reinado. Então ele falou, pô, chega, não dá mais. Quando ele vai fazer o quê? A abdicação do trono. Dom Pedro I, ele abdica do trono aqui no Brasil e hashtag partiu Portugal. Porque lá estavam precisando dele e não tinham os problemas que ele estava tendo aqui. Indo para lá, ele vai deixar o seu filho aqui no Brasil como príncipe regente. Só que vamos só para a gente estabelecer que isso aqui é assunto para a próxima aula. Quem é o filho dele? Não é Dom Pedro II ainda. É isso que vocês não podem confundir. Teve algumas questões e algumas provas que eu observei há alguns anos atrás que o divisor de águas da questão foi exatamente esse. Falou-se em Dom Pedro II num período onde ele ainda não tinha sido investido como imperador do Brasil. Então estaria errada a questão. Por enquanto ele é Pedro de Alcântara. Claro que o nome dele é muito maior que isso, mas Pedro de Alcântara é o filho que fica aqui. Só que ele tem 5 anos. Ele não vai poder assumir, obviamente, com 5 anos, né? Ele é menor de idade, ele é uma criança. Ele não pode assumir. Tanto que aos 16 anos vai acontecer o famoso golpe da maioridade. Com 16 anos vai ser dado o golpe da maioridade, né, de 15 para 16 anos, para ele poder assumir. Só que nesse período, até esses 10, 11 anos que fica, né, nesse espaço, quem que governou o Brasil? Vai ser colocada uma junta, vai ser feita primeiramente de uma regência una, depois de uma regência trina, e no Brasil nós vamos conhecer esse período como o período regencial. Nesse período regencial é que vão ocorrer aquelas batalhas que eu falei para vocês quando a gente estudou, só para recapitular, as revoluções, as rebeliões nativistas, as rebeliões emancipacionistas, e agora, daqui para frente, a gente vai ver durante o período regencial essas revoltas regenciais, que é Sabinada, a Balaiada, a Revolução Farroupilha, que são revoluções que a gente ainda não estudou e que no decorrer do nosso curso vocês ainda vão estudar comigo isso aqui, ok? Então, só para recapitular, ele fica durante 9 anos no governo do Brasil. Vai criar a primeira Constituição? Beleza, claro que não sozinho, vai ser feita uma junta, né, constitucional, aqui a Assembleia Constitucional, Assembleia Constituinte, para que isso seja criado. Os 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário, e no caso de Dom Pedro I, o poder moderador. Confederação do Equador quer dizer que um local do Brasil, no caso o Nordeste, não estava satisfeito, automaticamente isso leva uma crise para o governo e a ideia deles era se emancipar. E a Guerra da Cisplatina, que foi um tiro no pé do governo brasileiro, ok? A economia estava toda baseada numa economia agrária, depois ela passa a ser na extração dos minérios, né, na extração do ouro, na extração das pedras preciosas. O café começa a surgir agora como uma salvação, mas a crise era muito grande. O descontentamento com o governo de Dom Pedro I era muito grande, então a própria grana que o café conseguiu salvar um pouco dessa crise não deu certo. Vai ter a Noite das Garrafadas, fazendo com que Dom Pedro I abdique do trono, e essa abdicação vai ser em prol do seu filho Pedro de Alcântara, que ainda vai ter 5 anos, mas até ele completar os 16, que vai ser feito o golpe da maioridade, o Brasil vai passar por um período conhecido como período regencial, que é o assunto para a nossa próxima
aula, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um beijo do Gordão e motiva que a vaga vem.